Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês, mais um pouco ainda sobre convocação e reações da mídia estrangeira. Trazemos aqui agora a reação da mídia espanhola, dublado, falando sobre a convocação do Brasil, falando sobre a convocação do Neymar, né? Neymar que com certeza é um nome sempre muito falado. E nesse caso aqui agora é a mídia espanhola, né? Vamos ver o que foi que eles falaram sobre a convocação da seleção brasileira. A gente sabe que a Espanha também é uma das grandes favoritas, é uma seleção que tem grandes nomes, é muito bem treinada, tem o Yamal inclusive e vários outros, então é sempre uma seleção muito cotada, né? De fato. Então agora vamos ver o que foi que eles falaram aí sobre a convocação da nossa seleção brasileira, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo. Apostem o que quiserem, mas toda a torcida brasileira estava atenta ao anúncio da convocação. Fim de Carleto Ancelotti para o Brasil na próxima Copa do Mundo. E não para saber quem estava, mas sim quem não estaria, mas acabou estando. Sim, a presença de Neymar fez muitos explodirem de felicidade. Estamos vendo a lista, mas a confirmação do atacante do Peixe gerou uma euforia. Consenso, mas não unanimidade. Isso nós sabemos. Achei muito engraçado como o Neymar comemorou. Ele entrou ao vivo na transmissão de um streamer que é sócio da Kings League. Naquela ocasião, abraçou seu amigo, mostrou sua alegria diante da câmera e, bom, uma reação espetacular para entender que Neymar, que costuma ser muito ativo nesse mundo dos streamers, das redes sociais, queria estar na Copa do Mundo. A pergunta é, deveriam não colocá-lo nessa lista ou fizeram certo? Essa é a pergunta e a questão. Há um debate interessante e ainda preciso começar com Moisés Llorenza, então deixo para você a pergunta mais fácil de todas. E se tivessem convocado o Neymar para a próxima Copa do Mundo com o Brasil? Claro que sim, porque dessa forma, entre Neymar e Rafinha, agora o Brasil realmente tem opções para fazer um campeonato muito digno, ou seja, Rafinha ficava muito sozinho como vitrine, como para ter todo o foco, e agora ele pode dividir bem isso com o Neymar. São os dois melhores futebolistas brasileiros do momento. É verdade que o Neymar vem de uma lesão muito grave, de ter passado por uma temporada um pouco difícil, uma temporada sem muito brilho, mas é um jogador que, primeiro, quem foi rei nunca perde a majestade. Em outras palavras, podemos dizer que é um jogador com um domínio de bola que está ao alcance de pouquíssimos atletas no cenário mundial atualmente. Segundo, ele é um jogador que consegue intimidar profundamente qualquer adversário, qualquer um que esteja posicionado na frente dele, certamente sentirá um enorme respeito e cautela. E terceiro, é um cara com experiência e bagagem suficiente para que o Ancelotti lhe dê o protagonismo e a maneira de poder, não necessariamente jogar pela seleção brasileira, mas sim encontrar o desequilíbrio oportuno. Eu acho que é uma decisão muito boa, não? Se ele o colocar pela ponta esquerda do ataque do Brasil, seria o mais lógico. Portanto, Ancelotti acerta, porque leva um dos melhores e junto com o Rafinha vai dar opções ao Brasil de chegar longe na Copa do Mundo. Claro, mas deixa eu te dizer que eu realmente fiquei surpreso. Para mim, isso vai contra todas as previsões. Eu pensei que ele não iria convocar o Neymar, entendendo tudo o que é o Neymar e o peso dessa camisa e da sua carreira. Mas ele não jogou tanto a ponto de acreditar que realmente o Neymar vai ter, por exemplo, a titularidade garantida. Caro, nos coloque em contexto e conte para nós o Neymar de hoje, quanto ele pode ajudar este Brasil que está desde 2002 sem ganhar uma Copa do Mundo. Caro, eu resumo para você como eu vejo. É compreensível, mas não é merecido. E não é merecido, Caro, porque eu vejo que o Ancelotti não levou o Neymar em consideração para nada desde que chegou às eliminatórias, que evidentemente sabemos que Ancelotti não comandou todas as eliminatórias. Você sabe há quanto tempo o Neymar não joga pela seleção brasileira? Desde 17 de outubro de 2023. Nós estamos falando de 2 anos, 7 meses e 3 dias no momento em que gravamos isso. Neymar não joga com sua seleção. Então, como Moisés diz que agora com Rafinha e Neymar o Brasil pode ganhar. Não. Não. Eu não disse. Eu não disse que vai ganhar, não. Sim, entendi. Eu já tinha mencionado anteriormente que... Ele compete, eu não. Eu disse que vou vencer. Eu não disse que ia ganhar. Eu disse que ele vai longe. Eu te entendi. Isso é muito ruim. Acho que é uma decisão cara, né? Baseada na nostalgia do que Neymar foi e não do que Neymar é. E dando razão ao Ancelotti, baseada em tirar a pedra do sapato.
Parem de me perguntar sobre o Neymar, eu vou levá-lo, mas ele não vai ser titular. Mas me parece triste o que deve ser um dia como hoje, por exemplo, para o João Pedro, que embora o Chelsea não tenha conseguido ganhar a final da FA Cup, sim, lembremos que estávamos falando, maravilhas de João Pedro, que vem do futebol brasileiro, tiram ele de Copacabana, chega ao Chelsea, o que acontece é que o Chelsea não foi bem nesse torneio, mas isso foi mais por decisões também da diretoria do que pelo próprio João Pedro. Veja bem, Estebão, outra coisa nas circunstâncias. Estebão se machucou, Rodrigo se machucou. Eu quero pensar que, se Estebão e Rodrigo estivessem bem, eles teriam prioridade sobre o Neymar. No entanto, é um jogador que, pelo futebol que já demonstrou, pode te oferecer muito. A magia, ele pode aparecer numa cobrança de falta e fazer uma jogada diferente. Mudar uma partida para você, mas repito, estamos nos baseando mais no que sabemos que foi o Neymar do que no que é o Neymar. Correto. Vejam o post do Ancelotti sobre o Neymar. Estivemos avaliando o Neymar durante todo o ano. É um jogador importante e será neste Mundial. Ele tem o mesmo papel e as mesmas obrigações que os outros 25 jogadores. Pode jogar, não jogar, entrar como reserva ou ficar no banco. Ele tem a mesma responsabilidade que todos os outros. Ele é experiente. A avaliação, que durou 1 ano, baseou-se exclusivamente em sua condição física e outros aspectos. Bom, aqui você está nivelando o campo de jogo, não é? E Neymar terá a mesma responsabilidade, mas é possível que, se o Brasil falhar, ele seja culpado. Só de ver o nome do Neymar ali naquela lista de brasileiros, essa convocação de candidaturas parece muito lógica para você ou contraproducente? Marisa, também queremos saber a sua opinião. Bem, parece-me que Ancelotti acabou cedendo à pressão da mídia. E naquele anúncio feito com todos presentes no teatro, havia torcedores, imprensa, todos estavam lá. Bem, pareceu uma competição de popularidade, não é? Ele mencionou um homem e houve aplausos. Ali, mídia morna, alguns mais fortes. Quando anunciaram o nome do Neymar, o teatro quase veio abaixo e para mim pareceu... Bem, foi totalmente um resumo do que tem sido essa pressão midiática para convocar o Neymar, porque Ancelotti tinha sido muito claro. Quem não estiver em seu melhor momento não será chamado. E no fim das contas, sim, as lesões do Estebão e também do Rodrigo. Acho que foram fundamentais para que eles pudessem entrar nessa convocação. Neymar, que tem passado por altos e baixos, com problemas físicos, que não esteve 100% e que também não estava 100% com o time do Santos. No final, acho que se abre para ele um novo panorama que, veja, o que eu realmente quero reconhecer em Neymar é que ele atrai multidões, que tem uma influência importante não só no ambiente, mas com todos os seus companheiros, porque realmente o respeitam. Ele é uma figura de autoridade em campo e acho que ele também sabe disso. Ancelotti, no fim, ela se deixou encantar por ele, pela influência que ele poderia ter. Assim como a Argentina trará seu Messi, Portugal também trará CR7 e a Croácia também trará Modric? Graças a Modric. Bem, o Brasil precisa trazer seu craque e não há outro craque no momento como o Neymar, mesmo que ele não esteja no auge de sua forma. Então, eu concedo essa influência ao Ancelotti, embora neste momento, bem, já falávamos da decepção de João Pedro por ficar de fora quando é um dos jogadores que vinha vivendo o seu melhor momento. 23 gols, 6 assistências em 52 partidas pelo Chelsea e que vinha sendo convocado nas últimas listas de Ancelotti. Isso, dentro de toda essa lista, me parece bom, talvez a injustiça que teve que abrir espaço para que chegasse Neymar. No fim das contas, acho que pouco importa também para a torcida, desde que Neymar esteja nessa lista, que vai sim dar um apoio ao Rafinha, mas com a ausência do Rodrigo, que acho que também faz falta ali na frente, né? Era preciso compensar nessa área. Não estão, acredito, para ganhar a Copa do Mundo, mas levam sua principal figura muito bem, também como seu estandarte para este Mundial. Aí está. Faltou alguém nessa lista, Caro? Vamos ver, não. Eu acho que não. Acho que Cunha, Endrique, Igor, Thiago são os que despontam para disputar a possibilidade de ser jogador. Número 9. Mas fora isso, acho que estamos completos. O Brasil não tem nada de sobra e, se você reparar, e vamos entrar certamente em clima de Copa do Mundo muito em breve, a gente tem que entender que, veja o que acontece com a Argentina, como disse a Marisa Messi, depois, no caso do Brasil, Neymar, se olharmos para a Colômbia, James Rodrigues, Croácia, mas a Croácia, para mim, é muito mais completa. Vimos isso nos amistosos. A questão é que Modric é um grande nome,
Mas a Espanha e a França, que são as duas grandes favoritas, vivem do presente, vivem dos jogadores que revelaram, vivem da sua situação atual. E daí eu excluo a Argentina, porque a Argentina é a atual campeã mundial e eu acho que Messi merece estar lá. Mas aí você vê como essas seleções continuam se apoiando na nostalgia. Para alguns isso pode ser vantajoso, mas para outros definitivamente será prejudicial. Claro. Agora, já que estamos falando da lista da convocação do Neymar, vamos voltar ao que o Moisés disse no início, que agora, sim, este Brasil pode ir longe. Bem, a questão é clara. Como você vê o Brasil? De acordo com o seu grupo, Moisés, qual será a sua intuição com a seleção de Ancelotti e suas possibilidades? Bem, se não me engano, o grupo inclui Marrocos, certo? Sim, sim. Produção, nos coloquem em cena. O grupo de... Brasil, por favor. Haiti e Escócia. Marrocos, Haiti e Escócia. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Certo, vamos ver. Grupo C da Carolina. A seleção de Marrocos. O de campeão, assim como o time do Barça na Liga. Marrocos é um adversário extremamente difícil que pode ser muito incômodo. Pode ser incômodo porque eles vêm de uma eliminação precoce na última edição da Copa Africana de Nações. Mas é um obrigado. Agora começa a ser um conjunto de jogadores e um bloco tático que realmente começa a ser muito interessante de se observar. O africano. São jogadores árabes, mas criados na Europa, não, ou seja, com uma mentalidade muito guerreira. São pessoas muito ousadas, que não têm medo de nada. Têm muito orgulho da sua camisa, muito orgulho do emblema, do que significa Marrocos, e aí sim, não só o Brasil. O Brasil ou qualquer outro grande que enfrente Marrocos pode passar por dificuldades. Lembre-se do que aconteceu com a Espanha na última Copa do Mundo. Não houve jeito de marcar no tempo regulamentar, foram para os pênaltis e aí Marrocos acabou eliminando a Espanha, só para te dar um exemplo. E depois o Haiti, com todo o carinho, está só de visita, vai passear pelo Canadá, pelo México, pelos Estados Unidos, a seleção do Haiti. E a Escócia, que também vem a ser como um time muito guerreiro, muito incômodo, é verdade que longe... Muito físico, muito competitivo. Sim, sim, longe da Escócia é outra história, mas são pessoas muito ligadas ao futebol, entre aspas, e falando metaforicamente, primitivo. Ou seja, 4-4-2, não complicamos a vida, a bola para cima, quando a bola vem, bola e jogador vão para frente, e aí acaba a história. Então, o Brasil sabe desativar isso rapidamente. O esquema defensivo ou a contundência da Escócia. E sabe desativar rapidamente o jogo combinado e a pressão dos marroquinos. Acho que em algum momento pode passar por dificuldades. A seleção do Brasil, mas com a qualidade dos seus jogadores, deveria avançar na competição, mas atenção a essas duas pedras no caminho, que não serão jogos fáceis para a seleção do Brasil. Mas com Neymar e Rafinha, que você se esqueceu de mencionar, o Brasil vai ter moleza. Não. Você não disse isso, você está dizendo isso. E Vinícius que não o menciona, coitado do Vinícius. Eu estou te dizendo que com Neymar e Rafinha, nenhum... Ele não o nomeia nem o menciona. Tem mais cara de equipe, muito mais competitivo. Não, menciono... E Vinícius que reclama, não. Vinícius vai protestar, ele vai se tornar muito conhecido em toda a América do Norte. É isso, e vai acabar provocando os marroquinos. Olho nos marroquinos que não caem em bobagens, ou seja, que um marroquino se sinta provocado por Neymar, por Vinícius, cuidado com o Vinícius, e não desejo nada de ruim para ele, muito pelo contrário. Mas atenção com as bobagens do Vinícius na Copa do Mundo, porque as pessoas não estão para isso, é algo muito mais sério, ou seja, quando se defende a bandeira. Acho que é uma coisa mais séria e tenho a impressão de que o Vinícius, vamos ver, obrigado. Em que clima ele chega à Copa do Mundo? Se nem mandar alguém para a segunda divisão, ele consegue. Imagina na Copa do Mundo como ele faz na Espanha. E ele que descobriu que o Bernabéu é o estádio que mais o vaiou, que é o próprio estádio dele, então suponho que ele deve ir para a Copa do Mundo com uma atitude positiva. Mas mesmo com Rafinha e Neymar, havia pouco destaque para Neymar, para Vinícius. Tão arrogante, que é arrogante então. Entendo o ponto. Para concluir, depressa Marisa e Caro, uma previsão de até onde o Brasil vai chegar. Eu realmente acredito que esses quartos de dormir... Final para mim... Eu acho que pode avançar tranquilamente até as quartas de final. Também devemos lembrar que passam os 2 primeiros do grupo. Obviamente, estamos falando da Escócia, que é o adversário mais perigoso.
então avançariam os 2 primeiros ali e o melhor terceiro. Eu acho que se jogar bem suas cartas, podemos ver o Brasil nas quartas de final. Obrigado. Claro. Também depende do percurso. Eu também acho que serão as quartas de final e seria uma decepção novamente se o Brasil chegasse às quartas de final, mas acho que não podemos esperar muito mais do que isso. Acho que a carta na manga mais importante, obviamente, não é o Neymar, mas sim o Rafinha. Pode ser porque conhecemos a boa fase do Rafinha, mas acho que é o Carleto. Ancelotti, treinador para torneios curtos, líder tranquilo, que sabe como manter a concentração e que já falou sobre isso há muito tempo. Não esperem jogo bonito, ele já disse isso durante as eliminatórias, não esperem jogo bonito. E, na verdade, o brasileiro já está ansioso há muito tempo, como você disse, desde 2002 não é campeão do mundo. Então, qualquer coisa que aproxime da taça é Ancelotti. Sabemos que ele tem a hierarquia para isso. Agora é preciso ver o que a Confederação Brasileira de Futebol vai fazer, porque o renovou antes da Copa do Mundo. Para mim, um erro se Ancelotti não vier. Claro, e essa seleção busca uma nova identidade com esse treinador. Portanto, muito obrigado. Pode ter um começo lento, mas foi sorteado para um grupo e com o novo formato de 48 equipes, passar da fase de grupos não será problema. A verdadeira Copa do Mundo para o Brasil vai começar. Além disso, quando começarem os jogos eliminatórios, as oitavas de final e fases seguintes, vamos ver o que a seleção brasileira de futebol pode fazer. Não, 16... abacates. 16º. Ou melhor, 16º. A partir daí, após a fase de grupos. Cuidado, Marrocos, cuidado, Marrocos. É aí que começa a Copa do Mundo para o Brasil, que, segundo Moisés, irá longe porque convocou o Neymar e... Rafinha. E é isso aí, galera. A verdade é que o Brasil ele entra como um time, como uma seleção que tem grandes jogadores. Não é lá a seleção mais favorita a vencer, mas é uma seleção que tem bons nomes. Quando você pega os jogadores, você vê que realmente tem jogadores importantes. Tem jogadores que estão aí, por exemplo, em final de Champions, né? Final de Champions. Pelo lado do Arsenal, tem o Gabriel Martinelli, tem o Gabriel Magalhães, entendeu? Pelo lado do PSG já temos o Beraldo ali, né? Mas o Beraldo não foi convocado, mas é um cara que é brasileiro e é novo também, né? Para talvez para o próximo ciclo ele possa até estar convocado. Mas o Brasil tem bons nomes, tem jogadores do Real Madrid, jogadores do Barcelona, jogadores de grandes clubes da Europa. Então eu acho que o que vai pesar muito, o que pode ser a favor do Brasil, vai ser mesmo um encaixe, cara. Um encaixe vai ser a forma que o Ancelotti vai decidir jogar, entendeu? Taticamente, como que ele vai enxergar esse Brasil. Porque o Brasil ele não pode jogar querendo propor todo o jogo. Eu imagino que é isso que ele vai fazer. Ele vai tentar jogar semelhante à seleção francesa de 2018, né? Tendo uma zaga muito forte, vai ser muito difícil fazer gol nesse Brasil, porque a zaga é um dos pontos que a gente, pelo menos, tem positivamente, né? Tem bons zagueiros mesmo, entendeu? Laterais não são tão bons assim, mas talvez ele bote zagueiros improvisados na lateral, mas ficaria 4 zagueiros, de certa forma ali. E aí, meu irmão, bola na frente, Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, entendeu? Eu acho que vai ser basicamente isso aí. Uma zaga muito forte, um meio campo mediano, na minha opinião, mediano, e um ataque bem forte. O ataque do Brasil, cara, é um dos melhores da Copa do Mundo. Só tá atrás, pra mim, nome por nome, só da França, eu acho. Talvez, que eu acho que não, de Portugal. Mas o ataque do Brasil só perde pra França, na minha opinião. A Espanha não é melhor, atacantes não é melhor. Tem o Yamal, mas tirando o Yamal, quem seria melhor que os do Brasil? Não vejo ninguém ali que poderia superar um Rafinha, um Vini Júnior. Já a França não, aí, meu irmão, aí o negócio muda, né? Aí Mbappé, é Dembélé, é Doué, entendeu? É Olise e vários outros. Mas, tirando aí o Brasil, tem um dos melhores ataques quando você vê nome por nome, né? E sem o Estevão, tá? Sem o Estevão, sem o Rodrigo. Se tivesse os dois, seria mais forte ainda. Mas tem um ataque muito bom o Brasil, então, pra mim, tem chances, cara. Tem chances aí de, pelo menos, disputar, né? Chegar longe. Se vencer, e também não iria me surpreender se o Brasil vence essa Copa do Mundo, porque tem uma seleção muito boa e tem um treinador que é grandiosíssimo, campeão. Então ele entende muito de futebol, ele conhece atalhos, ele conhece formas de vencer grandes clubes, entendeu? Então
Eu não iria me surpreender por isso, tá? Mas essa é a minha opinião. Se você curtiu o vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Ficamos por aqui e até o próximo.